a questão da ociosidade dos jovens, levando à criminalidade precocemente, né? E a questão da dependência. Então, são coisas que lidar depois, no âmbito criminal ou no âmbito da tentativa de tratamento, é muito mais complexo do que você estar aí circulando programas, projetos que não são tão caros e que a gente, não, de alguma forma, não consegue mobilizar, né, serviços, de fato, que estejam à disposição de forma mais permanente, não como uma iniciativa de um, de outro, de vez em quando, entendeu? Mas como uma política pública, permanente, sistemática e, de fato, acontecendo, né? Com certeza. Pode falar. Nós temos uma dificuldade, assim, muitas dessas discussões já existem, já são nomencladas, aí não significa que é tudo de novo. Significa que você está estabelecendo uma linha que aproveita o que já tem e melhor. Mas, por exemplo, vocês enquanto consultoria, você falou de uma parceria público-privada. Então, vou citar um exemplo, você vai pegar uma área verde e vai lá fazer pares. Qual a tua dificuldade? A manutenção disso. Como é que vai ter a segurança de que aquele bem não vai ser depredado? Essa parceria, vocês enquanto consultoria, enquanto apresentação dessas ideias, aí sim, aí não, esses momentos não necessariamente elas vão ter. Mas vocês poderão e estarão apoiando o município, por exemplo, não, ó, você vai buscar formatar, o município faz a atuação desse quadro, mas ele pode fazer nessa parceria e as parcerias dão certo, segundo a consultoria, ou podem dar certo por esse caminho. Nós precisamos de uma consultoria que nos ajude nessa direção. Por exemplo, a regularização fundiária, que vocês escolhem. Qual é o melhor caminho para a regularização fundiária? Na verdade, Edson, que você chegou um pouco depois. Talvez você já falando. É que assim, tem essas estratégias, né, a política, daí nós temos as diretrizes, e dentro de cada uma das diretrizes, a gente está falando quais são as ações para fazer essa diretriz. Então, aí, só que assim, se a gente fosse falar cada uma das ações, ia ficar inviável. Então, assim, mas na verdade, a ideia é já assim, dentro dessa diretriz, você tem ações que compõem essa diretriz para falar assim, qual é o caminho, quais são os agentes envolvidos, como é que vocês têm que fazer para viabilizar isso, porque realmente assim, é muito fácil às vezes você chegar aqui e falar assim, faz isso. Até por isso, também tem a questão assim, além disso, vai ter também a questão do investimento, para a gente ter uma ideia de custo. Quanto custa isso? Claro que não vai ser um custo exato, né, de quanto custa, mas assim, para ter uma ideia de quanto vai ser, quanto custa aquilo, até para a gente ver assim, porque muitas vezes o município não faz algumas ações que custam tão pouco no município e que tem um custo-benefício tão grande, sabe, e que não custaria nada, né? Por exemplo, a questão da recuperação dos mapas, né? A gente tem aqui, eu sempre falo nas outras reuniões, né, do acervo histórico que vocês têm aqui lá no acervo público. Eu nunca vi, certo, um município tão bem organizado, vocês têm uma história riquíssima e que assim, não tem alguns equipamentos para que você possa escanear todos os mapas, escanear todos os materiais antigos, para que se possa trabalhar na recuperação. Quanto custaria isso? 15 mil reais. No máximo, sim. A Irina está falando do arquivo histórico, né? Em cima da antiga rodoviária, né? Que é realmente, pelo que o pessoal da equipe conhece de outros municípios, é um dos arquivos, né? Que ela já falou em outros encontros, um dos melhores arquivos, né, que eles conheceram. Então, realmente, nesse ponto, pelo menos, o Tubarão, né? Tá bem que eu acho que nós podemos utilizar um pouco mais, né? O pessoal aí ligado à universidade, às escolas de modo geral, todo mundo, né? Saber que nós temos um dos grandes e bons arquivos de Santa Catarina, tá tudo melhor de Santa Catarina. E daí tem uma outra questão, né, que a gente estava falando. Sempre quando vai se fazer essas intervenções, né, dessas políticas de esporte, de lazer, de cultura, uma das melhores saídas é envolver a população da comunidade no desenvolvimento dos projetos. Porque às vezes assim, a gente pega, vai lá e fala assim, eu vou lá e vou fazer a praça. O poder público vai lá, faz o equipamento, coloca lá, não envolve a população, não pergunta o que eles querem
E daí o que acontece? E muitas vezes a população não aceita isso, porque de certa forma eles já são segregados. Então, aí eles vão lá e depredam e fazem as coisas, etc. E daí quando eu falo assim, poxa, mas eu tô lá, tô investindo dinheiro, tô jogando dinheiro fora, não sei o quê. E sempre fica naquilo. Só que assim, em que momento a gente tem uma população que hoje é segregada? A gente precisa envolver essa população, ver o que eles querem, porque principalmente nós como planejadores, né, a gente sempre tem uma ideia do que é melhor. Então assim, eu olho, né, às vezes a gente sempre brinca, que às vezes a gente tem um defeito de achar que é Deus, né? Eu olho e sei o que é melhor para você, e eu vou fazer isso porque na minha visão isso é melhor para você. Só que isso é discutível, porque eu não vivo o que você vive. Então assim, eu não estou no lugar que você está, então é necessário essa comunicação, né, e esse envolvimento da população em cada projeto, principalmente quando a gente trata de praça, né, de espaço de lazer público nas comunidades. É necessário que você faça esse envolvimento com a comunidade. E a gente já fez alguns projetos assim, a gente fez projetos sem o envolvimento da comunidade e fez os projetos com o envolvimento da comunidade. O resultado, a manutenção é diferente. Por quê? Porque a comunidade toma aquele espaço como espaço dela. Não é um espaço da prefeitura, mas é um espaço dela, da comunidade dela. Público, né? Exatamente. Então, assim, é preciso com que se tenha esses cuidados também na hora de ir lá e fazer. Lógico que a gente sabe que assim, está fazendo reunião, às vezes é né, não tem tempo para isso, etc. Mas é importante tentar viabilizar esse envolvimento comunitário nas ações. Melissa, eu queria fazer um questionamento dentro da mesma linha de raciocínio que o Edson acabou de colocar, que é o seguinte: dentro da metodologia que está sendo colocada, no início da apresentação foi apresentado ali um fluxograma, né, onde apresentava as macropolíticas e diretrizes que estão aí, e depois o detalhamento que são as ações. Então eu vi que a pergunta do Edson foi nesse sentido, ou seja, o detalhamento dessas ações, para cada política dessa tem N ações, 1, 2, 5 ou 10. Então aí a pergunta é a seguinte: esse detalhamento de ações mais adequada para as políticas que estão sendo elencadas, esse detalhamento já está sendo elaborado para depois ser apresentado ou ainda não? Não, ele já está sendo elaborado. É isso aí. Ele já está sendo elaborado, e daí o que acontece? A gente vai fazer da mesma maneira como a gente fez o diagnóstico. Aquele fluxograma, nós fizemos assim, uma tabela, né? Então daí você tem a ação, bem assim, bem da maneira como está o fluxograma. Vai ter uma tabelinha com a explicação dessas ações. A gente vai estar viabilizando esse documento já para as próximas semanas. A próxima vez que a gente vir aqui, a gente já vai estar entregando isso. Para quê? Para que vocês possam ter acesso a esse documento, palpitar e ser discutido. O que acontece? A gente faz as audiências públicas para tratar de questões específicas, estamos fazendo as oficinas para tratar de algumas questões, e esses documentos são entregues de forma preliminar, e tudo isso é discutível. Tendo a necessidade, por exemplo, de vocês quererem discutir alguma coisa, a gente pode montar uma nova oficina para discutir um assunto específico da avaliação do documento que vocês fizeram. Mas isso já está sendo elaborado, já está... Agora, tendo essas ações em curto, na verdade, tem muitas ações em curto prazo que não são viáveis a curto prazo, considerando o fator econômico, a princípio. Então, estou finalizando, estou tendo uma dúvida. Existirão aqueles que são dentro do curto? Curtíssimo. Sim. Na verdade, assim, aqui está curto, médio. Só que isso daqui, ele vai estar sujeito a modificações, porque assim, uma das análises que a gente fez foi da capacidade de investimento do município. Então, assim, nós fizemos uma análise da capacidade institucional. Quando a gente começar a analisar esses custos, lá nós temos um economista que faz só isso. Aí a gente começa a ver assim, que opa, isso daqui que tá. O que é a curto, curtíssimo, que tem que ser curta? Ah, isso aqui. O que pode ser a médio? E daí a gente joga isso dentro da realidade econômica do município. Por isso que assim, aqui tá a curto, porque o ideal seria que fosse a curto. Só que analisando essas questões de custo, aí a gente vai ver o que tem que ser curto, curtíssimo, o que pode ser um curto mais médio, né? E o que vai ficar a longo prazo, porque realmente assim, a gente sabe que essa questão da realidade econômica é importante. Por isso que eu coloquei na apresentação do PPA, que muitas coisas que estão aí, provavelmente de alguma forma, sim, estejam previstas. Por exemplo, na questão do futuro esporte lazer, algumas coisas devem estar lá. A questão